Eles estavam a cerca de 2 metros e ela ainda me diz que vamos resolver as coisas e eu concordo. Ela disse: vou te atingir onde mais te dói. Eu disse não, pois sim. Eu disse não, sim, vamos resolver isso. Ela se aproxima. Consegui ver de relance que um passou assim. Você vai se ferrar, peguem ele. Senhora, me ajude. Me ajudem. Ela jogou gasolina e imediatamente ateou fogo. Quando eu a vejo, ela está pegando fogo. Quis correr. Não me aproximo, me seguram. Alguém me segurou. Ela se debatia, gritava para o meu neto ajudá-la. Quando eu corri, ainda tentei ajudá-la. O homem jogou gasolina nos meus olhos e senti um empurrão. Eu já não conseguia mais enxergar. Praticamente eu esfregava os olhos, mas eu ouvia os gritos dela. Ela dizia: me ajuda, mamãe, Brian, me ajuda. Margarita Cesenha foi atacada por 7 pessoas que eram familiares dela. E o motivo das constantes brigas era a disputa por uma propriedade. Na frente da mãe e dos filhos, jogaram gasolina nela e atearam fogo, causando queimaduras em 90% do corpo. Hoje, a mãe dela continua firme com a esperança de que o caso de Margarita não fique impune e que finalmente possam prender os responsáveis. Eu sou Andréa Martins Cervantes, mãe de Margarita Cesenha Martins. Estou aqui porque há 3 anos minha filha foi queimada por 7 pessoas. Minha filha era uma pessoa muito alegre e vivia pelos filhos, trabalhava para eles, deixou 3 crianças. Essas pessoas tinham raiva da minha filha, sempre que a viam, a agrediam e diziam que ela era muito metida. Ou seja, onde quer que a vissem, falavam mal dela. Essas pessoas, uma delas é minha irmã. Esta é Maria da Cruz Martins Cervantes e suas filhas, que são Nathalie, Karen, Sarai, Nádia e Primitivo. Eu morava no estado do México e quando veio a pandemia, eu peguei Covid. Então, fiquei com uma tosse muito forte que não passava de jeito nenhum. Então, eu fui para Cuautla, Morelos, visitar minha família e eles me viam doente. Então, uma das minhas sobrinhas, Maria Conceição, me disse: tia, eu vejo que a senhora está doente. Por que a senhora não vem morar em Cuautla? Talvez essa tosse passe. Aqui em Cuautla o clima é bem quentinho. Então, na verdade, eu já estava muito doente e conversei com minha filha sobre isso. Minha filha me disse: sim, mamãe, vamos para lá, eu arrumo um trabalho e talvez você melhore. Então, decidi ir com minha filha e com as 3 crianças. Meu nome é Daniela Cesenha Martins, sou irmã de Margarita Cesenha, ela era minha única irmã. Bem, sempre tentamos ser unidas, éramos as únicas, nos dávamos bem, já tínhamos cada uma seguido sua vida e... Em dezembro de 2021, minha mãe me contou que ia morar em Morelos e eu disse que sim, morávamos no estado do México. Me disseram e eu respondi que tudo bem, então eles foram, pois minha mãe estava doente. Eles pagavam aluguel e eu disse que tudo bem, que podiam ir. Que bom, eu realmente não podia ajudar elas. Eu também tenho 3 filhos e, bom, eu não podia ajudar elas. Então elas foram embora. Eu disse, bom, sempre pensando nessas pessoas que, bom, sempre agrediam ela, falavam mal dela. E então eu disse para elas ficarem juntas, que não deixassem ninguém se aproximar e que cada uma ficasse na sua casa. Quando cheguei lá em Cuautla, Morelos, cheguei na antiga fazenda do hospital. Cheguei na casa que me deram para cuidar. Então, quando cheguei naquela casa, começaram os problemas.
Minha irmã ficou chateada porque eu cheguei naquela casa, reclamou com minha sobrinha por ter me dado aquela casa para cuidar. Ou seja, começaram as brigas com ela. Então, minha filha já foi para a escola porque as crianças tinham que ir para a escola. Infelizmente, as crianças iam para a mesma escola, os filhos das minhas sobrinhas e meus netos iam para a mesma escola. Então começaram as fofocas, começaram a insultá-la e minha filha, para evitar problemas, chegava e me dizia: mãe, olha, suas sobrinhas me disseram isso. Eu falava: não ligue para elas, filha. São pessoas que gostam de brigar porque em toda a cidade se dizia que elas gostavam de brigar com as pessoas. Eu dizia: não ligue para elas, filha. Então ela continuou indo à escola, levando seus filhos para a escola. Então minha sobrinha veio até minha casa e me contou, dizendo: tia, eu tenho uma loja que quero passar para... E ela perguntou: eu passo a loja para ela ou transfiro para outra pessoa? E eu disse: não, filha, não me interessa porque eu não entendo nada de lojas. Então minha filha disse: deixa a mamãe pegar a loja, assim eu não preciso mais sair para trabalhar. Aí eu me dedico a cuidar das crianças e a te ajudar na loja. E eu disse: ah, tudo bem, vamos em frente. Então, o pouco que a gente tinha, investimos na loja. E aí eu disse para ela: olha, filha, para você não precisar mais trabalhar, se dedica a vender doces, batatas. Eu vendo mantimentos e refrigerante. E ela disse: ah, tá bom. Então, ela começou a vender tudo isso. Pouco depois, minhas sobrinhas e minha irmã começaram a ir à loja comprar com a gente. Tudo ia bem, elas compravam e iam embora. Mas quando eu saía para comprar, minhas sobrinhas iam agredi-la. Ou seja, sempre xingavam ela, insultavam. Então ela me dizia e eu falava para ela: não caia nos jogos delas, não caia nos jogos delas. Ou seja, eu sempre acalmava ela. E ela me dizia: não, mãe, é que já estou cansada, porque sempre estão me agredindo. E eu dizia para ela: não ligue, filha. Depois disso, minha irmã me mandava mensagem e comentava que elas viam ela passando. Sempre se referiam às mulheres como cadelas, ou seja, com outras palavras, e sempre tentavam insultar as pessoas. Então, eu também sempre tentava dizer para ela não ligar: olha, fica só com seus filhos e pronto. E sim, ela tentou fazer isso. E então, em maio, operaram minha filha. Avisei minha mãe e minha irmã que ela ia ser operada. E minha mãe foi para o estado do México para me ajudar a cuidar dela no hospital. Então, no dia 15, ela avisou a gente que tinha sido pega. Eu não pude ir vê-la porque minha filha tinha acabado de ser operada, mas ela me mandou as fotos em que estava toda arranhada no rosto, arrancaram alguns piercings da orelha dela. Tento falar com ela e pergunto: o que houve, Margarida? Ela responde: mamãe, me bateram. Eu pergunto: quem te bateu? Ela diz: me bateram. Ela diz: sua irmã me bateu, a Karen me bateu, a Natália me bateu. E os maridos delas, Primitivo e Leobardo, e as duas meninas, Sarai e Dulce, ela diz. Eu perguntei: como te bateram? O que aconteceu? Eu disse o que aconteceu e ela me mandou fotos onde está toda cheia de sangue e o cabelo dela cortaram com facões e ela me disse: é que me bateram, mamãe, já estou muito mal. Então eu disse para ela: sabe de uma coisa? Eu vou para Cuautla agora mesmo. E eu ainda disse para ela: vai para a delegacia assim mesmo, ensanguentada, machucada, vai imediatamente para a delegacia e conta o que aconteceu. Por que te bateram? Perguntei. Mas por quê? Ela disse: é que eu falei para eles tirarem a caminhonete da frente da loja porque estacionaram bem na porta da loja, mãe. Foi isso que ela disse. Então começaram a me xingar e depois a me agredir, disse ela. E aí todas vieram para cima de mim e começaram a me xingar, disse ela. Na frente das crianças me bateram, mamãe. Perguntei como você estava e você respondeu: me bateram. Ela disse: me bateram até cansarem. Estou toda arranhada, disse ela. Cortaram meu cabelo com um facão, disse ela. Os homens me bateram nas minhas partes íntimas, disse ela. Os sete me bateram, mamãe. Me jogaram no chão, disse ela. Me chutaram na minha parte. Um na frente e um atrás, disse ela, me bateu. Então eu disse para ela: vou aí, falei para ela ir para a delegacia, disse para ela ir para a delegacia e imediatamente, mesmo machucada e tudo, ela chegou na delegacia
E aí, na entrada da polícia, disseram para ela, ela falou, vim fazer uma denúncia porque 7 pessoas me bateram. Disse, olha como eu estou. O policial da entrada lá de Cuautla não deixou ela entrar e disse, não, você não pode entrar. Ela disse que não podia atender, mas a outra respondeu, olha como estou machucada. 7 pessoas me agrediram, 5 mulheres e 2 homens, e ele falou, não posso te atender, resolva seus problemas. Então, nisso, ela já falou com as tias dela, né? Me bateram, e aí eu perguntei, como você está? E ela me disse, não quiseram me atender, mãe. Falei para ela, vai para casa, a gente resolve depois. Eu, por outro lado, fui rápido. Cheguei em Cuautla por volta das 7 da noite e a vi, ela estava machucada, arranhada, arrancaram uns brincos que ela usava. Ela estava muito machucada, cortaram seu cabelo. Maria da Cruz pegou um facão e cortou pedaços grandes de cabelo dela. E ela estava praticamente muito machucada. Eles não quiseram registrar as ocorrências nem nada. Disseram que não, pois eram só agressões e ela deveria resolver em família. Então já foi, esse problema já passou. Eu fui para Cuautla, então eu falei, não se preocupe, vou falar com minha irmã para resolver esses problemas. O que está acontecendo? E eu realmente disse, se ela tem alguma coisa, que fale comigo. Porque ela, ao invés de colocar ordem nas filhas, só arruma motivos para briga, eu disse. E não é verdade que seus genros te bateram. Minha filha ficou muito dolorida e não conseguiu se levantar por um dia. Ela ficou deitada na cama por causa dessas pancadas, estava com a cabeça inchada, o rosto inchado. E ela me disse, bom, já na verdade vamos deixar as coisas assim. Eu disse, já filha, olha. Ela respondeu, não mãe, melhor irmos embora, pois um dia podem me matar. E como vou saber? Falei, sim filha, pare de juntar dinheiro e vamos voltar ao México para evitar problemas. Apesar de tudo, Andréia e Margarida continuaram com sua rotina diária. No entanto, essas mulheres continuaram agredindo e insultando sua filha. Andréia tentava se reconciliar com a irmã esperando acalmar a situação, mas seus esforços eram sempre ignorados. Nenhuma das duas sabia o que fazer, pois parecia que os problemas não iam parar em nenhum momento. Até que elas ficaram por um tempo, elas foram para Puebla, foram lá de férias e então todo mês de maio ficamos tranquilas. Não, elas foram de férias mesmo. Já está tranquila, já ficamos tranquilas. Até que quando soubemos, elas já tinham chegado, já tinham voltado das férias. Elas voltam para a mesma coisa, já estávamos quase lá, né? Já era o dia 1º de julho. Ainda de manhã, ela se sentia muito mal. Ela disse, mamãe, não estou mal. E eu respondia, vamos ao médico, te levo no centro. Ela disse, sim, mamãe, porque por causa de terem me batido, estou me sentindo muito mal, ela disse. Ela disse, minha cabeça dói muito, meu corpo dói muito, meu cérebro dói. É como se eu tivesse algo no meu cérebro. Falei, vamos filha, te levo ao médico. Fomos ao médico naquela manhã, que foi no dia 1º de julho. Fomos ao centro, levei ela ao médico e já estávamos voltando. Ela também disse, vamos comprar mantimentos. Eu disse sim, fomos comprar os mantimentos, a comida das crianças e já tínhamos voltado. Minha filha falou, mãe, quero comer tacos, vamos comprar para não cozinhar. Eu concordei. Então eu fiquei com a sacola no ponto da van e ela ficou comprando os tacos. Então minha sobrinha, a Karen, passou e parece que passou empurrando minha filha assim na barraca. Até minha filha foi para frente porque passou empurrando. Minha filha percebe, sabe? Se vira para mim e fala, você viu o que ela fez comigo? Falei para ela, não liga, já passou dos limites. Então ela pega minha filha e com raiva me diz, não mãe, é que ela já passou dos limites, disse. Onde quer que me venham, me agridem, então minha filha vai lá e diz, olha, você já passou dos limites, né? Você me agride por tudo. Então eles começam a brigar e acabam trocando tapas. Eles trocam tapas. Aí eu falo, vamos, minha filha, já dei uns tapas nela, vamos ver se assim ela fica quieta. Já fomos para casa e tudo, e ainda comemos. Por volta das 3 da tarde, ela sugeriu abrir a loja e concordei por um tempo. Eu disse, depois vamos para casa. Ela, sim, comemos com as crianças. Aí tivemos a ideia de abrir a loja e sentar na parte de cima e pegamos um refrigerante. Estávamos na rua. As crianças, minha sobrinha Nia Maria da Conceição, eu e minha filha, começamos a tomar um refrigerante, começamos a conversar sobre o problema, sobre o que tinha acontecido.
E eu digo, e minha sobrinha diz, tia, tomara que eles não venham bater neles de novo. Eu disse, não acho que farão algo com ela, já que ela já os enfrentou. Ah, tá bom, ela disse. Então as crianças começaram e o menino de 3 anos brincou com seus carrinhos. A menina também estava brincando e eu estava conversando com minha filha. Quando de repente vimos que algumas pessoas estavam vindo em nossa direção. Minha sobrinha disse, estão vindo, tia? Perguntei, quem? Ela, minha mãe. Ela, minha mãe vem com minhas irmãs? E as mesmas 7 pessoas que agrediram minha filha antes estavam vindo. Então a gente falou assim, grava. Aí minha sobrinha falou para mim, grava com o celular. Para a gente ir agora denunciá-las, porque agora temos evidências. Então eu falei pro meu neto, grava, filho. E meu neto pegou o celular e começou a gravar elas lá de cima. Elas vinham desse lado, vinham caminhando. Então quando o menininho mais novo ficou assustado quando viu que elas já estavam vindo. E eu disse para minha sobrinha, corre, esconde o menino, corre e esconde o menino. Ela disse sim, mas eu nunca percebi que a menina correu para a loja. Eu nunca percebi. Eu fiquei sentada com ela e disse, tipo, naquele momento eu falei, se baterem em você agora, vamos ver como vai ser pra gente. Então a menina correu para a loja e eu fiquei com ela e o menino ficou sentado ao meu lado gravando. E minha irmã chega e me diz, vamos conversar, você e eu, vamos resolver as coisas. Então eu me levanto e vejo que Natália está com um facão, dá para ver. Não consigo ver direito o que ela está segurando, mas é um facão, sim, dá para ver que é um facão. As meninas estavam com algo na mão, assim, com a mão fechada. Eu imagino que eram fósforos e cada uma estava com uma caixinha de fósforos assim. Então eu me levanto, fico de pé e me concentro nelas. Digo para elas, vamos conversar, pois vocês já passaram dos limites. Digo a todas, se agredir minha filha, só peço que não se aproxime, pois as crianças estão aqui. Eu digo, vamos resolver isso entre nós. Minha irmã concorda, mas aviso, sim, mas não chegue perto. Então, quando minha filha estava lá, o que ela faz? Pega uma cadeira e meio que jogou a cadeira e o menino continuava gravando. Então eu pego e aí... Mas quando eu vejo que as mesmas 7 pessoas já estão vindo na nossa direção, o que eu faço? Ela fica sentada com o menino e eu digo para o meu neto, assim, grava, ele fica com a mãe dele e eu me levanto. A cerca de 2 metros da loja, levanto e grito para minha irmã, não se aproxime. Digo, não se aproxime, vamos conversar, só eu e você. E ela fala, não, sim, vamos resolver isso. Ou seja, ela chegou falando comigo, tipo, numa boa. Então chegam as 7 pessoas e as 7 começam meio que a se afastar, né? Se afastar. E eu então estou assim, tipo, se chegam por aqui ou chegam por ali, eu me concentro nelas, aquelas vinham caminhando. Eu me concentro nelas em... Depois disso, não olhei mais para minha filha, nem para meu neto. Eu disse, não, ele está gravando, e eu tipo assim, não, então vem, né, conversamos sobre as coisas e começamos ali a conversar. Então, quando eu percebi que elas continuavam se aproximando de mim, elas chegavam cada vez mais perto. Aí elas chegam a uns 2 metros de mim, e ela também me disse que vamos resolver as coisas, e eu digo, sim, vamos resolver. Ela diz, vou te atingir no seu ponto fraco. Eu peguei e disse para ela, não, pois é. Eu disse, não, sim, vamos resolver isso. Ela se aproxima. Eu consegui ver de relance que uma passou assim. Você vai se ferrar! Você vai se ferrar! Peguem ele! Senhora, me ajude. Me ajudem! Ela jogou gasolina e imediatamente ateou fogo. Quando eu a vejo, ela está pegando fogo. Quis correr. Quando me aproximo, me seguram. Alguém me segurou? Ela estava se debatendo. Ela gritava para o meu neto ajudá-la. Quando eu corri, ainda quis ajudá-la.
O homem jogou gasolina nos meus olhos. E senti um empurrão. Eu já não conseguia mais enxergar. Praticamente eu esfregava os olhos, mas eu ouvia os gritos dela. Ela dizia: "Me ajuda, mamãe, Brian, me ajuda." Então, com a gasolina, ele começou a me jogar. E elas gritavam: "Queima ela, queima ela." O que eu fiz? Quando vi que minha filha saiu correndo pegando fogo, ela correu em chamas e uma vizinha a alcançou e jogou um balde de água nela. Eu pensei: pronto, ela já apagou o fogo. O homem foi até o meu neto, jogou gasolina nele e o incendiou. E o menino jogou as sandálias fora. O menino correu atrás daquele homem e uma loja pega fogo. Quando eu ainda corri para ver minha filha, me disseram: já apaguei. Eu ouvi o grito da menina que disse: "Vovó, estou me queimando." Corri até a loja estava pegando fogo e em chamas. A menina dizia que se queimava e a loja estava em chamas. Então eu me joguei em direção à loja, em direção às chamas, gritei para a menina: "Onde você está?" A menina estava debaixo de uma mesa. A menina estava encharcada de gasolina. Eu já não conseguia sair. Se os vizinhos me ajudaram, começaram a jogar água em mim para que eu pudesse sair com a menina. E quando já apagaram a loja, eu consegui sair com a menina. E eu estava encharcada de gasolina, e a menina também. A loja estava pegando fogo. Quando eu saí, fui ver minha filha e perguntei: "Você está bem?" Minha filha estava completamente queimada. Minha filha estava toda a pele dela estava inchada, estava rasgada por causa das peles que tinham caído. O rosto, todo o rosto dela estava queimado. E ainda falei para ela, ela me disse: "Já estou indo, mamãe, cuida dos meus filhos." Disse para eu ir embora para não procurá-los mais. Ela disse: "Já me machucaram onde mais doía e mesmo assim eu corri e segui aquelas pessoas." E aquelas pessoas gritavam para mim: "Te acertei onde mais dói." E riam alto, zombavam de mim. A única coisa que eu fiz foi cobri-la com um lençol e já chamamos a ambulância, mas a ambulância nunca chegou. Chamaram as viaturas para os vizinhos. E aí chegaram umas 4 viaturas e meu neto continuou gravando como a loja estava pegando fogo. E as viaturas chegaram e disseram para o meu neto parar de gravar. Ele falou: "Pare de gravar, já chega, que mais de provas você quer?" Então os vizinhos disseram: "Está sendo gravado para ter as provas." Os policiais ficaram irritados e disseram: "Parem de gravar porque nós não vamos fazer nada." Falei: "Minha filha está aqui queimada, olhem para ela." E me disseram: "Não, vamos chamar uma ambulância depois de 2 horas." Nunca chegou nenhuma ambulância. E minha filha, as viaturas não fizeram nada, só iam e vinham e nos tratavam mal. E depois o que eu fiz não chegou nenhuma ambulância. Minha filha começou a se sentir mal. E a única coisa que ela me disse foi: "Mãe, vai com meus filhos, porque se fizeram isso comigo, o que você acha que vão fazer com você?" "Vai, mãe, vai, porque eu não vou voltar." E eu ainda disse para ela: "Não, filha, você é muito forte, não me deixa." E ela disse: "Não, mãe, vai." Um vizinho apareceu e disse: "Eu levo ela para o hospital, senhora." Eu disse sim e ele disse sim. Minha filha já não conseguia mais andar porque estava totalmente queimada, não conseguia andar.
Do jeito que conseguimos, nós a carregamos, colocamos ela no carro e o vizinho a levou para o hospital. E aí eu fiquei com as crianças. Minha sobrinha disse: vou, tia, leva a mágoa ao hospital. Falei: leva agora, já chego. Já nesse meio tempo, minha filha já estava... Minha sobrinha me ligou e disse: tia, a Mago já está muito mal. Eu disse: mas como assim? Eu ainda falei com ela. Ela falou: não, tia, ela já não consegue mais respirar, está muito mal no caminho. E eu disse: leva ela rápido para o hospital. Falei: fala para o rapaz ir rápido. Enquanto a filha dela era levada de emergência para o hospital, a polícia chegou ao local dos fatos para investigar o ocorrido. Andréa, muito preocupada, contou a eles que alguns parentes tinham queimado sua família e sua filha. No entanto, os policiais apenas anotaram o que havia acontecido, mas não prenderam ninguém. Diante dessa falta de respostas, foram algumas vizinhas que disseram para ela ir imediatamente à promotoria para registrar uma denúncia. Então eu fui correndo para a promotoria, me levaram também de táxi. Também contei para eles o que tinha acontecido e me disseram: estamos com muito trabalho, senhora. Se a senhora quiser esperar, agora não posso atendê-la tão rápido, vai ter que esperar até registrarmos a ocorrência e tudo isso. Mas o que aconteceu? Eu já disse: acabaram de queimar minha filha? Na verdade, eu disse: temos o vídeo, sim. Ele disse: mas você vai ter que esperar. Eu disse: ah, tá bom. Voltei depois, peguei e fui de táxi para a antiga fazenda do hospital, para continuar cuidando das crianças que deixei com os vizinhos. Já voltamos de lá e voltaram a chegar mais viaturas. Chegavam mais viaturas, cada vez chegavam de 5, de 6, de 7 viaturas. E aí eu explicava para eles a mesma coisa que eu já tinha dito, então eu continuei e foi anoitecendo. Já eram 7, 8, 9 da noite e continuavam chegando várias viaturas. Então aconteceu que alguns vizinhos vieram e me disseram: senhora, os fulanos que queimaram sua filha foram para Los Cortés e estão escondidos lá. Eu fui e disse para o pessoal das viaturas: me levem. E eles disseram: não podemos fazer nada, porque não temos provas. Outra disse que não vemos a moça, não vemos a gravidade. E eu digo: mas tem um vídeo? Eu digo: tem um vídeo. Então minha sobrinha me diz: tia, eu conheço um jornalista que pode subir o vídeo. Nessa época era o Vilmar. O quê? Eu digo: sim, ela também. Pegue e peço para passar o vídeo rápido. Então mostramos o vídeo para ele. Ele compartilhou esse vídeo em todas as redes sociais. Quando elas perceberam que o vídeo estava lá, começaram a apagar todas as evidências, apagaram o Facebook, tudo. Então elas foram. Avisei o pessoal das viaturas, mas elas se esconderam em Los Cortés. Um taxista me levou para Los Cortés, liguei para as policiais que estavam lá e elas estavam lá. Então eu disse para ela, quando cheguei lá, eu cheguei com umas 7 viaturas. Cheguei na casa de Leobardo e eu disse: aqui estão, essa é a casa. Elas estão escondidas aí. Aquelas mulheres estavam escondidas. E até chegaram a espiar e disseram: não abra, porque vão nos levar para a cadeia. E eu disse: prendam-nas porque queimaram minha filha. E o policial cruzou os braços e me disse: não, senhora, não vou prendê-las. E eu perguntei: mas por que não? Se essas pessoas estão aí, queimaram minha filha, aqui está o vídeo, aqui eu tenho as 7 pessoas que queimaram minha filha. E a polícia só me dizia: não, senhora, olha, vamos te explicar as coisas. Você tem que ir denunciar, tem que fazer uma queixa, explicar o que aconteceu e aí depois a gente toma providências. Mas não podemos fazer nada. E eu digo: mas aqui está onde minha filha sofre. Não, diz, não podemos. Chegaram mais viaturas, o problema é que todo Los Cortés ficou lotado, vieram mais de 20. Eram 10 da noite e eu estava parada. Com aquelas pessoas presas, e as viaturas chegavam e não as detinham. Só diziam: preciso de uma ordem e não tenho nenhuma. Perguntei: o que acontecerá com essas pessoas? Ela disse: bem, você precisa fazer a denúncia. Vá até a promotoria e quando já tiver o boletim, que me mandem a ordem para que eu possa detê-las. Eu disse: e enquanto isso elas vão fugir? Então me deixaram lá até as 10 da noite, depois as viaturas começaram a ir. O que eu fiz foi pegar a última van, porque a última van de lá era às 10 da noite. Entrei na van sem dinheiro, cheirando a gasolina,
e falei para o motorista: me leva, moço. Falei para ele, só me deixa ali, eu subo o morro. E ele disse: sim, senhora, eu subi todo o morro. Às 11 da noite, as viaturas ainda estavam lá e eu disse para eles: me ajudem, queimaram minha filha, ela está hospitalizada e meus filhos estão assustados, me ajudem. Digo: não tenho nenhum dinheiro, todo o dinheiro queimou. Eu disse: olha como eu estou toda molhada de gasolina. E a única coisa que me disseram foi: não, senhora, não podemos fazer nada. Já foi fazer a denúncia? Eu disse: já fui. E me disseram que não, que porque tinham muito trabalho, que era para eu esperar. Aí eu perguntei: até quando? Nisso, minha sobrinha me liga e diz: tia, preciso que você venha, porque vão entubar a Mago. E eu pergunto: como assim vão entubar ela? Ela disse: vão entubar, tia, ela está grave. Eu te pego e ainda peguei uma viatura e pedi: por favor, me leve, os assassinos estão lá. Digo: minha filha, ela está muito grave e disseram que vão entubá-la. E ela me disse: não, não podemos detê-los. Sabendo que as patrulhas viram que estavam em Los Cortés, lá estavam escondidas. Eu a peguei e então deixei as crianças sob cuidado de alguém e fui para o hospital. Minha prima, Maria Concepción, me ligou e disse que tinham incendiado a loja, que minha irmã tinha sido queimada. Eu perguntei o que tinha acontecido e ela me disse: não, é que vieram todos e a queimaram. Aí eu me assustei e falei: me avisa. Ou seja, o que acontecesse, senão eu iria embora, agora mesmo arrumo alguém para me levar. Já depois de 1 hora, ela me avisou para eu ir embora, porque iam entubar ela. E sim, eu perguntei naquele momento, mas tipo, o que aconteceu, Concha? Por que vão entubar ela? O que aconteceu? Na primeira ligação, ela me disse que não era tão grave, e quando falou que iam entubar ela, eu perguntei: mas por quê? Me conta aí o que aconteceu. E ela me disse: não, sim, na verdade, sim, queimaram ela, foi muito feio, por volta das 10 da noite. Aí meu marido foi quem me levou para Morelos, chegamos lá à meia-noite, mas eu já não pude vê-la. Meu pai já estava lá e minha mãe chegou também. E aí eu tentei ficar com ela. Só no dia seguinte que tivemos uma resposta dos médicos e eles só nos disseram que ela estava muito grave, que ia ser entubada e que a gente levasse para ela uns panos, umas pomadas e conseguimos para ela, levamos para ela. E eu tentei ficar com ela naquela semana em que ela esteve no hospital de Cuautla. E então sempre o diagnóstico foi que, bem, eram queimaduras de 2º e 3º grau em 85 ou 90% do corpo. E então que não havia muita probabilidade. Eu voltei. Vizinhos sugeriram: façam a denúncia pela internet para receberem atenção. Então eu fui lá e fiz a denúncia pela internet. No dia seguinte, eu só precisava me apresentar. Me disseram: amanhã você tem que vir às 8 da manhã para assinar, para que sua denúncia possa prosseguir. Eu fui direto para o hospital. E então, aí me disseram: pode ir, você vai assinar, você denunciou. Cheguei à promotoria, mostrei o vídeo para eles, expliquei o que tinha acontecido e ainda assim me disseram: e por que você não veio ontem? E eu disse: eu vim, falei, e mostrei o vídeo para eles e vim com cheiro de gasolina. Eu estava cheirando a gasolina. Eu disse: e vocês me disseram que tinham muito trabalho e que fazendo pela internet já estava feita a denúncia e já podiam prendê-los. Ela disse: aqui não tenho nada, e denuncia novamente. Eu disse para eles, eu disse sim, eu disse: vou denunciar, eu disse. Mas eu preciso que agora os médicos estão me dizendo para você ir agora para que tirem fotos da minha filha, porque vão entubá-la. Para que veja, digo, minha filha ainda pode falar e pode denunciá-los. Digo, antes de entubarem ela, por favor, vão antes de entubarem minha filha, pois minha filha quer denunciá-los. Ele falou: senhora, temos trabalho. Eu digo: então o que eu faço? E ele me diz: não, bem, é que... E assim como dizem vulgarmente, me disseram, ele disse: aqui só vão te obedecer até que sua filha morra. Enquanto isso, não vão te obedecer. Eu disse: como assim?
Ela disse: sim, você vai denunciar, mas não vai adiantar. Sua filha tem que falecer para que façam algo com essas pessoas. E eu realmente disse para ela: mas minha filha não vai falecer, minha filha não vai morrer. Me disseram: aqui é assim mesmo. E eu disse: ah, bom, então vá, por favor, falei, para que então minha filha possa declarar. Pois quando eu cheguei, me disseram: sim, agora mesmo, vamos. Ou seja, me disseram isso: agora mesmo, vamos. Eu disse: achei que eles já estavam vindo. Quando chego, vou ver minha filha. Minha filha já estava entubada, minha filha já estava completamente entubada, cheia de ataduras. Minha filha já não falava mais. Infelizmente, só foram ver minha filha às 5 da tarde. Eu vi, eram 5 da tarde e só tinham ido agora. Já para que foram? Mas eles me disseram: claro, não vamos fazer nada até que sua filha faleça. Já faz 3 anos e não tem ninguém. Já pouco depois, bem, já minha filha, então, a transferiram para o México. Que bem aí... Bem, me disseram a mesma coisa. Minha filha chegou em estado grave, não ia sobreviver, né? Estava com 90% do corpo queimado. E assim foram 22 dias. De vê-la? Vendo ela todos os dias? Os médicos me dizendo que você sabe chorar. Eu só piorava. Eu conversava com ela e pedia para não me deixar. Então eu dizia: força, filha, não me deixe. O que faço com seus 3 filhos? Ela só balançava a cabeça, me dizendo que não ia me deixar. Que bem, ela não estava bem? Ela passou por cirurgias, perdia muito sangue, era, bem, muito ruim ver todo mundo correndo para trazer mais sangue para ela, porque ela estava perdendo muito sangue nessas cirurgias. E colocavam pele de cadáver para cobrir as queimaduras dela. E então chegou o momento em que me disseram para levar lâminas, porque iam tirar o couro cabeludo dela para poder colocar essa pele nas queimaduras. Quando cheguei com as lâminas, me disseram que já não eram necessárias, e eu perguntei: mas por quê? Não, disseram, pois ela estava rejeitando toda a pele que estava se desfazendo. Ela não aceitava mais nada. E então eu disse para eles: olha, não sei, quer dizer, nós queríamos fazer o que fosse pela minha irmã. E eu disse: eu ou minha mãe doamos pele para ela? Meu pai não pode, porque é diabético, tem problemas nos rins, mas minha mãe e eu doamos a pele para ela. E me disseram que não, que isso não podia ser feito. E eu disse: me tirem de onde for, mas ajudem ela. E me disseram que não. Que íamos esperar a pele se refazer para depois tirar de novo e fazer o enxerto, e chegou no dia 22 de julho. Não fui porque minha filha ia se formar no fundamental e a levei ao centro para comprar o vestido. E quem foi meu pai, como sempre. Meu pai não aceitava o que ocorria e dizia: está tudo bem, minha filha está bem. Só isso, ele foi embora. Ele chegou à noite onde estávamos ficando e me disse: filha, temos que ir ver sua irmã. Eles querem falar com todos nós. E eu perguntei: o que aconteceu? Ela me disse: não sei, filha, mas vamos lá. E eu disse: sim. No dia seguinte eu fui e os médicos falaram comigo e disseram: olha, sua irmã não está aceitando nada. Nenhum medicamento faz efeito nela. Me disseram que ela já tomou 4 doses e comentaram que cada dose custava 150 mil pesos e não estava funcionando. Já nada fazia efeito na minha irmã. Então, no domingo, dia 24, chamaram minha mãe, meu pai e eu para irmos até lá. E 2 médicos conversaram conosco e nos disseram que já não havia mais nada a fazer.
Ela já estava com febre de mais de 40 graus, estava toda coberta de gelo. E nos disseram apenas para nos despedirmos dela e esperar por um milagre, porque na verdade eles nos disseram: recomendamos que vocês já procurem onde vão velar o corpo dela, o que vocês vão fazer. Então eu chorei o dia inteiro esperando que o milagre acontecesse. E ele não aconteceu. Às 10 da noite me ligaram dizendo que minha irmã já tinha falecido. Quando me deram a notícia foi que minha filha tinha falecido. E para todos os jornalistas, o Ministério Público falou comigo e eu realmente disse para eles: já faleceu. Agora vão me ouvir, agora sim, já faleceu. O que vem agora? Não, senhora, nos desculpe, é que sabe como é. Eu digo, pois ela já faleceu, agora vão lá e prendam eles. Já faz 3 anos. E não teve nenhum. De 7 não tem nenhum. Os filhos dela ficaram sós. Ele só tem a mim. Como eu sou o pai dela, Ele morreu de tristeza. Ele disse que, bem, a filha dele estava sozinha e que ele queria ir com a filha dele. E 1 ano depois que levantaram a cruz da minha irmã, meu pai faleceu, morreu de tristeza. E a única coisa que ele realmente me disse foi que lutássemos para que fosse feita justiça pela filha dele, que então pedíssemos às autoridades para que eles os prendessem. E então é só isso que queremos para minha irmã, que haja justiça, porque ela deixou 3 filhos, ela morava com minha mãe, então sempre estavam juntas. E é só isso que pedimos, porque tem as fotos, há provas de que foram eles, e queremos que eles sejam presos. É só isso que estamos pedindo. A senhora Andréia enfrentava a dor pela perda da filha e do marido e, mesmo assim, teve que encontrar forças para seguir em frente. Ela ficou sozinha, responsável pelos netos que, confusos e tristes, sentiam falta da mãe e perguntavam por ela o tempo todo. Além disso, a senhora ficava frustrada, pois a promotoria não respondia sobre o caso e ninguém havia sido preso. eu tive que voltar para o México por causa do medo. Depois, quando minha filha faleceu recentemente, fui à promotoria novamente. Me disseram, não, vamos colocar proteção para a senhora. Recebi 5 meses de proteção, com policial presente diariamente na minha casa. Chegou no momento em que eu adoeci, fui operada. Vim para ser operada, mas disse, o policial está na minha casa cuidando dos meus 3 filhos. À noite, bem no meio da cirurgia, me avisam. O policial foi embora, o Ministério Público não vai mais te ajudar, não vai mais colocar nenhum policial bem no meio da cirurgia. Eu ligo para a doutora e digo, doutora, por favor, deixe o policial enquanto eu saio do hospital. Ela não me respondeu. Precisei sair, fui operada e às 8 da manhã já estava fora. Eu implorando ao médico para me deixar sair, porque eu precisava ir ver meus 3 pequenos que estavam sozinhos. Assim, operada, eu saí, nem esperei ele me dizer se eu estava bem, se tinha saído bem da cirurgia. Eu fui assim ver meus filhos, porque eles estavam praticamente sozinhos. Ela disse, por isso agora As policiais não fazem nada. Estou muito irritada, sempre me enrolam e não acontece nada. Disseram, não, mas quando eu morrer, eles vão te dar atenção. já se passaram 3 anos e não aconteceu nada. As crianças, graças a Deus, estão bem. Eles também fizeram terapia. Eles estão bem. É só que às vezes... Bem, eles me dizem, sinto falta da minha mãe. E eu, bem, tento abraçá-los e dizer, olha, querido, sua mãe está bem, ela está no céu e está cuidando de nós. As crianças ficaram muito fortes, eu vi isso. Elas ficam fortes sim, mas depois choram porque me dizem, sinto falta da minha mãe. Eles veem as fotos dela, têm lembranças. E o menininho maior, o mais velho, ele me diz,
Eu me lembro da minha mãe e tive os melhores momentos com ela, mas tiraram esses sonhos de mim. E eu fico assim, só ouvindo. Eu seguro o choro e digo: sim, papai, mas já passou. Talvez ela já esteja em um lugar melhor. Mas nunca contei para ele como a mãe dele ficou. Ele me fala: me sinto culpado, vovó, não consegui ajudar. Ele viu como a mãe dele pegou fogo. A menina viu como a mãe dela pegou fogo. E, bem, eles ficaram quase mais de um ano em terapia, sim, isso ajudou bastante. Mas, bem, às vezes, quer dizer, ainda dói muito, muito em mim, ainda me lembro de tudo o que aconteceu. Mas então, sim, tenho muita raiva da promotoria que não fez nada, mesmo com mais de 20 viaturas reunidas. Tem as fotos, tem o vídeo de quando agrediram ela. Então, sim, queremos que sim, a promotoria faça alguma coisa para prendê-los. Acho que são muitas pessoas, então não podem se esconder para sempre. E que paguem de alguma forma pelo que fizeram com a minha irmã, porque eram até menores de idade. Ou seja, no vídeo dá para ouvir claramente quando dizem joga o fósforo, joga o fósforo. Então, sim, pedimos às autoridades que façam seu trabalho e os prendam. Não sei, sempre pensei, ou não temos dinheiro, talvez para dar para eles, talvez precise de dinheiro para que eles possam trabalhar, porque não vemos nada. Não vemos ninguém preso. E quando ele chegou bem, minha filha me disse que, na verdade, os médicos já tinham me avisado, me chamaram, e os médicos me chamaram para eu me despedir da minha filha. Porque, bem, ela já não aguentava mais. Então, fui me despedir dela. E então me despedi, conversei com ela. Não, eu não podia. Dizer para ela, vá tranquila. A única coisa que eu disse foi que eu a esperava. Eu disse para ela, já te espero, filha. Já não sei se ela me ouviu ou se estava muito mal. Me disseram para eu ir para casa, que eu esperasse um momento. Não contei às crianças o que aconteceria. Quando chega a noite, eram 10 horas da noite quando minha filha me dá a notícia. Eu fiquei completamente fora de mim. Eu comecei a gritar como uma louca. Conseguiram me controlar depois de um tempo. O corpo da minha filha chegou. Eu disse para ela, eu te esperava, mas não desse jeito. Não, desse jeito. Bem, não sei se fui corajosa por causa das crianças, porque o bebê estava me seguindo. A menina... Então, a única coisa é que sim, eles ficaram comigo e me disseram, seja corajosa. Porque só você é o que as crianças têm. E bem, embora tenha doído na alma, e ainda dói, fui corajosa. Talvez eles não tenham visto, mas... Velei a minha filha. Nós a enterramos. Era só isso que eu queria dizer. Porque minha mentalidade era ir embora e morrer de tristeza. Já não ligava mais para nada. E cheguei a Cuautla de novo. Comecei a gritar, a olhar as coisas dela, que nunca mais ia vê-la. As crianças já se aproximavam de mim, me abraçavam e diziam: força, não desista. Eu não conseguia, passei um ano trancada, só olhava pela janela, pela porta,
Os vizinhos iam me visitar. Tentei ser forte. Bem, eu acho que continuo me esforçando, sendo forte. Embora... Bem, sim, dói muito. Que já não está mais aqui. Minha vida se foi com ela. Nada é o mesmo, apesar de as crianças fazerem aniversário. Eu tento rir e dizer para eles, feliz aniversário. Mas tudo o que faço é chorar. Chorar e dizer para eles, feliz aniversário. E eu disse para eles, filho, nem um Natal, nem um aniversário, nada é igual. Para mim, a vida... Sinto que a vida já não vale nada para mim. E sim, eu sou forte. É por causa das crianças, porque só tem a mim. Não temos mais família. A única que eu tenho agora é minha filha Daniela. É a única que me resta. E as crianças. E por isso, depois começo a conversar com as crianças e digo, precisamos nos esforçar, filho, porque somos únicos. Aqui não tem pai, não tem avô, não tem nada, só eu. Preciso me esforçar por eles. Eu trabalho na construção civil. Eu trabalho lá, é assim que sustento as crianças. Assim eu faço por eles. Agora sim, com o pouco que ganho. Porque Bem, eu começo a trabalhar às 2 da tarde, passo meio-dia com eles e depois das 2 vou trabalhar na construção. Como eu disse, eu estive em depressão e o menino também passou por isso, teve uma depressão forte, uma ansiedade. Disse, vai para a escola, filho. Ele respondeu sim. No começo, eu coloquei ele na escola secundária e ele foi, mas o menino já não conseguia se concentrar na escola. Ele se concentrava, para que dizer? Minha avó está sozinha, as crianças também. O menino queria pular as grades para ficar comigo. Depois coloquei ele na escola e falei que estava tudo bem, que se esforçasse e não saísse. Ele respondeu, sim, vovó. Cerca de 4 meses depois, fiquei doente, fui operada e ele foi quem cuidou de mim, era em quem eu confiava. Para me levar ao banheiro, me dava banho, fazia comida para os irmãozinhos dele. Ele perdeu a escola. Tinha 17 anos e fará 18 em fevereiro. Ele cuidava dos irmãos, levava à escola, me dava banho, ajudava a cozinhar e dizia, faz o arroz. Se fazia arrozinho, faz a sopa, faz o molho. Isso, ou seja, foi assim que ele aprendeu. Agora ele basicamente disse que vai estudar. O coloquei novamente na escola aberta e no fundamental, mas ele não quis. Ele me disse, não, vó, vou começar a trabalhar e agora trabalha comigo. Nós trabalhamos na construção civil e assim sustentamos as crianças. Eles sabem, o menino que tem 6 anos, naquela época tinha 3 anos, o menino sabe. O menino, quando vê as fotos dessas pessoas, ele diz, esses são os que mataram minha mamãe. E ele sabe, ele diz, queimaram a mamãe. Ou seja, as crianças sabem de tudo, a menina também. A menina já me diz, eu vi tudo, porque depois, conversando assim, a gente esconde algumas coisas dela. E a menina me conta e diz, eu vi tudo. Eu vi quando queimaram minha mãe e a menina também fez terapia. E ela me conta, eu vi. Ou seja, os 3 sabem o que aconteceu e sim dói neles e eu tento desviá-los. Quando eles começam a me contar coisas sobre a mãe deles, eu digo, vamos preparar algo para comer ou o que vocês querem comer hoje? Ou seja, eu os desvio. Ou seja, quando eles começam a me contar, veja só isso, ou o mais velho também, o menininho mais velho é quem me conta. E com ele eu choro, ou seja, com ele sim eu choro. Ele fala, não chore, vovó, pois ela não voltará. Ou seja, é como se ele fosse mais forte. Eu digo, sim, filhinho, não choro mais. Ele responde, vamos tomar um sorvete? Ou, o que você quer comer? Ou vamos fazer isso? Sim, filho, e tentamos desviar tudo isso, mas eles sabem
Nunca neguei essas coisas para eles, porque eles gravaram tudo isso. Eles sabem, o menino sabe, na verdade, o bebê sabe. E ele vê fotos, e quando pega meu celular, vê as fotos dessas pessoas e me diz: esses mataram a mamãe. Eu digo: sim, meu amor, são eles. E ele fica com raiva, ele fica muito bravo e me diz, quando eu os vir, diz: eu vou bater neles, diz, mas eles sabem de tudo. Já se passaram 3 anos desde o ocorrido e mesmo com ordem de prisão para essas 7 pessoas, ainda não se sabe o paradeiro delas, a incerteza continua. Você percebeu nesta entrevista, ainda está presente e todo o silêncio em torno do caso é uma dor muito difícil de suportar. Mesmo assim, tanto a senhora quanto Daniela continuam firmes e não vão descansar até conseguir justiça por Margarita, a justiça que ela merece. Quando minha filha morreu, naquela tarde, o Ministério Público me ligou e disse que eu tinha que ir lá para revisar alguns detalhes do processo. Então, o que eu fiz foi que, depois de enterrar minha filha no dia seguinte, fui direto ao Ministério Público. Cheguei às 9 da noite em Cuautla, Morelos, e fui com os pequenos ao Ministério Público. Me deixaram lá até às 3 da manhã. Recomecei a relatar o que ocorreu com minha filha e disseram que ainda faltavam detalhes. Ficamos lá até 3 da manhã e repeti a mesma coisa. E me disseram que quem me atendeu foi a professora Fabiola Bentazo. Fabiola Bentazo foi ela quem me atendeu. Ela pegou meu depoimento e me disse que ia procurá-los e que ela me garantia que, ela disse, eu te garanto que eu vou pegá-los. Ela disse: entendo sua dor e sei que você enterrou sua filha ontem. Eu mesma vou, disse ela a este. Então, para pegá-los. Então, segundo eles, naquele dia foram para Puebla, porque de lá é Primitivo. O que jogou o líquido na minha filha, ele é de lá de Puebla. Segundo eles, foram para esse lugar, foram procurá-los. E aí, naquele momento, me disseram que como eu estava com os pequenos, eu corria perigo, né? Então, ele me disse que ia colocar policiais para mim. Então, eu fiquei lá até as 3 da manhã com ela. E aí, ela me mandou para casa e tudo. As viaturas me levaram e o policial ficou lá, garantindo nossa segurança 24 horas. O policial ficaria conosco e não havia perigo. Então, depois, mais ou menos 8 dias depois que tudo isso aconteceu, nos colocaram em uma viatura. Minha sobrinha me disse: tia, vai vir uma viatura buscar a gente. E eu perguntei: para onde? Ela disse: vão nos levar para a delegacia, temos que ir para voltar. É para ver o negócio do processo. Eu disse: tudo bem, está certo. Então, nesse momento, a viatura chegou para nos buscar e nos levou. Então, já estávamos a caminho quando vi que desviamos para Yautepec e eu com medo, pensando que íamos ver o que ia acontecer, né? E ele disse: não sei. Então, ficamos com medo, porque perguntei para onde nos levavam. Ele disse que não sabia, então perguntei ao policial: moço, para onde vamos? Ele disse: não falaram para vocês? Eu falei: não, é que eu tô perguntando porque deixei meus filhos, os 3 pequenos, em casa e eu não sei para onde a gente vai. Ele disse: não se preocupe, vamos lá ver sua pasta, que faltam alguns detalhes. Eu falei: tá bom. E nos levaram até a Promotoria de Feminicídios de Cuernavaca. Chegamos lá e pronto. Então, mas nesse momento, naquela hora, tipo 1 da tarde, eu tinha que tinham vários advogados e repórteres e tudo mais, me disseram: não, você tem que estar aqui ali no Cinema Robles, e já me deram o endereço onde eu tinha que ir, disse, porque vamos te dar, assim, um apoio sobre ele, para que vejamos a questão da guarda e custódia das crianças, vamos te dar um apoio, umas bolsas. A questão é que iam me dar tudo. E eu digo: não, sim, mas quando pergunto para onde vamos, chegamos na promotoria. Eles nos levam pelo estacionamento direto para a promotoria. Para falar a verdade, eu nem sabia onde estava. Então, aí uma pessoa me liga, uma advogada, e me pergunta: oi, onde você está? Falei para ela que nem deixaram a gente pegar os telefones. Aí eu peguei e falei para ela, sabe de uma coisa? Eu vou ao banheiro. Ela pegou e me disse, e eu já estava lá,
Esse Eruviel Carmona estava com a professora, com a Fabiola. Tinha várias pessoas lá e me disseram, não, agora não se comunique com ninguém. Fiquei com medo e pensei, o que está acontecendo? Peguei e fui para o banheiro com o meu celular e liguei para essa pessoa. Eu disse, sabe de uma coisa? É o seguinte, estou em uma delegacia e me perguntam onde, mas digo que não sei. Como assim você não sabe? Eu também não, só disseram que estamos. Bem, acho que é lá pela UTP, estou falando a verdade, nos desviaram, ele diz. Mas vocês estão bem? Eu digo, sim, estamos, e ele diz isso. Já chegamos e não nos deixaram pegar o telefone, nos juntamos várias pessoas e Eruviel Carmona me disse, olha, este é fulano de tal, este é fulano de tal. Até me disse que tinha pegado os assassinos de Devane, ou seja, me falou de vários. Assim, ele meio que me enrolou, e eu, não, tudo bem, não se preocupe. Ele disse, eles vão pegar as pessoas... Você não precisa de nenhum advogado, hein? Diz que ninguém diz, você não precisa de advogado. Ninguém para te ajudar, ninguém, você vai vir sozinha. Respondi, não, pois sim. Então ficamos com eles, depois nos levaram de volta para casa, depois de umas 2 horas. Ligam para minha filha dizendo que estou desaparecida. Então ela me liga e pergunta onde estou. E eu disse, não, estou em uma delegacia, mas não deixam a gente falar com ninguém. Ela disse, tá bom, então... Chegamos, nos levaram para Cuautla e disseram que não queriam advogados nem ajuda para mim. E eu bem, agora sim, eu estava realmente mal. Falavam comigo, diziam que ia acontecer e eu só concordava com tudo. Porque realmente minha cabeça não estava em quem eu era, que formada eu era, para onde eu ia. Na verdade, eu estava fora de mim. Então, a única que assim, vinha uma amiga e me dizia, não, olha, estamos falando disso ou estão falando? E eu só dizia para elas que sim. Então, chegamos em Cuernavaca e aí já me disseram que nada de advogados, eu disse que tudo bem. Depois de cerca de 8 dias, me chamam de novo. Uma advogada que, na verdade, ela não trabalha em Cuautla, ela trabalha em Ueiapan. É a advogada Gisela, ela trabalha lá, então ela me manda mensagem e pergunta, você não tem interesse? Ela disse, uma advogada chamada Araceli Velasco está te procurando. Perguntei, eu? Ela confirmou. Eu disse, não, sim, quer dizer, não, tudo bem. Tudo o que me diziam, eu respondia que sim, e ela disse, é que ela está te procurando, quer saber sobre o seu caso? Eu disse, não, sim. Ela perguntou, quando você a vê? Falei, passe meu número para ela e vou junto. Ela está aqui em Cuernavaca. Então ela me disse, olha, eu vou te orientar em tudo. Você quer que eu seja a sua advogada? Disse para ela que sim. Ela perguntou se já tinham me dado um defensor público. Respondi que não, pois disseram que não preciso de advogado. Que esse Eruviel, esse Carmona, ele vai fazer todo o movimento, ele vai pegar todos eles, ou seja, eu não preciso de nada. E ela me disse, não, eu vou fazer isso. Você quer que eu seja sua advogada? E eu disse sim. Então a advogada, ela me deu papéis para assinar e me disse, eu vou ser sua advogada. Eu vou te orientar. No dia que pegarem essas pessoas, eu vou estar com você, eu vou te apoiar no que eu puder. Então ela começou, na verdade, ela é uma boa advogada, me ajudou, tem me ajudado quando fomos à promotoria. E quando ela entrou primeiro comigo, ela me disse, vamos lá ver Vou marcar uma consulta com o Eruviel para que possamos dizer que eu serei sua advogada e vou te orientar. Falei para ela que estava bom. Quando chegamos, perguntaram se eu tinha consulta marcada. Eu disse, não, vim com a advogada Araceli, que será minha orientadora. Então, a Carmona ficou sabendo disso. E aí entram a advogada Gisela, a advogada Araceli e eu na sala. E ficaram me olhando assim, bem feio, e me perguntaram, o que aconteceu? Para ser sincero, eu não entendia nada, só abaixava a cabeça quando me perguntavam, o que aconteceu? E eu, assim, abaixei a cabeça e eu disse, não é que ela é minha advogada, que advogada nada. Eu disse, ela vai me orientar em tudo. Ela disse, falei claramente que não queria advogadas, disse que ia ajudar e pegar essas pessoas, mas não queria advogadas. Na verdade, fomos muito maltratadas pela promotoria, fomos tratadas muito mal, nos trataram muito mal mesmo. Eles nos colocavam, quer dizer, eles brigavam com a gente dizendo, você sai porque eu não te quero aqui, aqui é só para o senhor, Andréia e nós, você não, vai embora.
e nos tratavam assim muito mal mesmo. Então eu só ficava quieta, intimidada, e eles diziam: "O que eu te disse?" "O que eu te disse?" "Não, é a doutora quem vai me orientar em tudo." E então me disseram que iam me apoiar e tudo, então a doutora, ela disse: "Não, sou a doutora Araceli, aqui está minha carteira profissional." E então: "Não, não, sim, doutora, sim, sim, já, tipo, já." "Não sei, essa me parece, não sei se ela é federal." Aham, então ela falou que tinha a carteira e ia trabalhar com ela e tudo. Então ela agora, né, até agora, ela está cuidando do meu caso e pressionando o Ministério Público. Ou seja, faço esse relatório porque você não trabalhou com a senhora Andréia. E agora, depois disso, né, o Carmona saiu, tiraram ele de lá, não me chamaram mais para nada. Naquela época não tinha consultas, não tinha nada, nada. Aí eu perguntava: "Mas o que aconteceu?" "Pois não tem nada, não posso pegá-los." Então espera. Foi tipo: "Ah, tá bom." Já estávamos indo embora e a doutora disse: "Sabe de uma coisa? Vamos esperar que haja uma mudança, eles vão sair bem. Agora Carmona está detido, não podemos fazer nada." "Aham, então." "Bem, sim, quanto a isso, naquele ano não vi nada, nada, nada." Nunca nos chamaram para a promotoria nem nada, então a doutora começou a correr atrás e realmente sim, já fomos. Mas mesmo assim, na promotoria me dizem que eu não devo falar com repórteres, agora que já entrou o novo promotor. Ele me diz: "Sabe, vamos trabalhar." Agora ele me liga todo mês ou a cada poucos meses e diz: "Sabe de uma coisa? Vamos procurá-los. Estou procurando, então, que nos deem uma recompensa para entregá-los. E fico aqui esperando, assim." Então, uma recompensa, sabe? Vi a fulana, né? Ela já chegou. Quer dizer, pô, se me dizem: "Ah, não, sim." E a doutora realmente pressiona eles, né? Sabe fazer o quê? Bem, já quero que comecem a trabalhar, já faz 3 anos. Sim, a doutora Araceli está trabalhando. Inclusive, eu nem tenho um advogado que me ajude com a guarda e custódia das crianças. Porque quando isso aconteceu, todos os repórteres, pessoas que eu nem sabia quem eram, me ligavam. "Não, olha, não se preocupe com as despesas." Porque, na verdade, quando isso aconteceu, minha filha tinha ido comprar mantimentos para mim. A gente comia o que tinha da loja, só isso, íamos revezando, então estávamos sem dinheiro. Então, graças ao povo, na verdade, o povo me dizia: "Não se preocupe, vá, aqui estão 100 pesos." Tinha vizinhas que me diziam: "Toma o leite, olha, trouxe fruta para as crianças, olha, venham comer." Ou seja, houve apoio ali. Sim, me apoiaram. E quando vinham as despesas, que minha filha estava internada, eu não podia trabalhar, eu tinha que cuidar das crianças. Minha filha assumiu cuidar da irmã e disse: "Você cuida das crianças, eu cuido dela." Então eu ficava assim. Com a repórter foi igual. Ela perguntou: "Você tem um extrato bancário?" E eu disse: "Sim, tenho meu cartão." Ela disse: "Me dê sim, eles nos ajudaram." E comecei a mandar para ela: "Sabe, filha, olha, para você ir ver sua irmã, e agora isso, no funeral dela." E aí foi pago desse dinheiro, daí foi pago, todas as despesas foram dali. E então a doutora me perguntou: "Você não tem um advogado para isso? Vai ficar com a guarda das crianças?" E eu disse: "Não, bem." Eu disse para ele: "É que eu não sei nada disso." E ele me disse: "Você precisa ter um advogado." Fomos juntos, ela me acompanhou e disseram: "Não tem advogado, espere." Ou seja, sempre fui maltratada, sempre fui maltratada. Por isso, quando a doutora me dizia: "Vamos ver esse advogado, vamos à promotoria, vamos aqui, vamos ali", eu realmente dizia para a doutora: "Doutora, eu não quero saber de nada disso." Ela disse que eu precisava ter guarda e custódia e me acompanhou. Não tinha advogada, marcavam a data para mim depois de 3 a 4 meses e eu perguntava: "Mas para que isso, doutora?" E ela me disse: "É para você ter a guarda e custódia. Para que te deem ajuda, te deem uma bolsa para os meninos, porque quando ela faleceu, todo mundo dizia: 'Não, você vai ter bolsa e ajuda, os meninos não vão sentir falta de nada.' As crianças não têm nada, as crianças não têm bolsa, não têm nada."
Eu tenho sustentado eles há 3 anos, sou eu quem contribui. A advogada dela seguiu no caso, mas a promotoria permanece igual. E embora assegurem que estão realizando investigações, a realidade mostra exatamente o contrário. E diante da falta de resposta, a advogada sugere trazer a imprensa para fazer uma exposição pública. Já se passou tempo demais. E tudo o que a senhora deseja é que o inquérito avance e que pelo menos prendam nem que seja uma das 7 pessoas responsáveis. Mas você já sabe como funciona. Eu até tenho medo. Quando eu vou ver minha mãe tem 100 anos e eu vou vê-la, eu tenho medo de ir. O menino mais velho sempre insiste, vou com você, vovó. Eu digo para ficar, mas ele responde que vai porque podem te fazer algo. Ou seja, a gente vai com medo. Eu desço uma quadra antes do terminal e pego uma van e eu desvio o caminho deles por medo. Minha mãe tem 100 anos. Eu falo, mas mãe, preciso te ver. Pelo menos uma vez por mês levo as crianças comigo. Sim, minha mãe sabe o que minha irmã fez. E ela me diz, mãe, até minha mãe me diz, filha, eu vou morrer e não tem nenhum na cadeia, eu não vou vê-la, só vou quando eles estiverem na cadeia. Eu digo, não, mãe, isso dói e eu digo, você não sabe como eu odeio sua filha, mãe. Você não sabe como eu a odeio. Mas para que serve tanto ódio? Eu digo, não, mãe, fica tranquila, vai, algum dia elas vão pagar, mas depois eu digo, mãe, eu tenho medo de vir te ver. E se minha mãe vive só? Minha mãe tem 100 anos e mora sozinha em uma casa, meu irmão mora na casa dele. Ela está sempre sozinha. Ela, como pode, faz sua comida, tem 100 anos. Eu digo, mamãe, você está melhor do que eu, mamãe. Ela está sozinha, ela faz sua comidinha e tudo. Eu vou vê-la uma vez por mês, porque, bem, também digo para ela, mamãe, não dá para mim, mãe. No dia que eu venho te ver, vou comer feijão a semana toda, porque tudo o que eu guardei é para vir te ver. Mas eu tenho medo porque a gente fica lá à noite com ela. E se aquelas pessoas aparecerem e a polícia só me fala, é só me dar um telefonema, mas é mentira, eles não vão. Então eu digo não. E a doutora, eu já falei para ela, não, doutora, eu não quero ajuda, eu não quero bolsas. E ela diz, e as crianças? Eu digo sim, o que eu quero é que trabalhem, no meu caso, que a polícia trabalhe, que comece a trabalhar. Digo que conheci a doutora porque ela disse que trabalharia comigo. Na verdade, estou procurando por ela. Ela disse, me interessa o seu caso e eu vou trabalhar nele. Ela tinha 7 casos e disse, dos 7 casos que eu tinha, só falta você. Porque eu já peguei todos, já estou indo para Cuernavaca, para Coautla, porque ela disse que já pegou as pessoas, disse, com você que são 7, não consigo. E eu disse, pois é, doutora, olha, eu realmente não sei, porque quando eram ameaças, de verdade eram ameaças. Porque quando minha filha começava a conversar com elas ou se encontravam, a gente não fazia nada com elas. Porque elas diziam pra gente, não, é que eu trabalho com fulano de tal, lá infelizmente tem a criminalidade. Quer dizer, tipo, você bate, então me dá tanto e aí eu vou lá e bato. Assim estávamos ameaçadas. Tipo, se você bate, eu tinha que pagar 20 mil pesos. Vieram me extorquir assim, se você bater na Karen ou na Nathalie, você paga 20 mil, porque esse é o meu território. Por isso, após as ameaças, minha filha e eu não podíamos dar para elas. Porque eu te digo, eu sei, até brigava com minha filha, é que filha, se a gente bater nelas, vamos ter que pagar 20 mil pesos. E de onde eu vou tirar 20 mil? Não, sim, mãe. E era assim que elas nos ameaçavam, se você pagar assim. E infelizmente, bem, a criminalidade está mesmo contra a gente. Por isso, eu te digo, às vezes sinto que se pagarem para... Bem, agora sim, para a polícia de Coautla, porque ao não detê-las vendo, eu fui até a polícia quando elas estavam lá trancadas. E elas choravam pedindo para não abrirem a porta, sabendo que podiam sim. Eu disse para elas, vejam o vídeo, como queimaram minha filha. Eles apenas olhavam para elas pela janela e diziam, não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Sim, eu a vi, só que, na verdade, o Ministério Público só isso me disse quando a doutora me falou e entregaram a pasta dela, eu realmente não sabia de nada.
eu disse para ela não. E se não viu a pasta, eu falo não, digo, na verdade, eu não vi. Então a doutora foi até a promotoria e disse: preciso ver a pasta porque a senhora vai receber uma cópia da pasta. E então a doutora disse: não, falou, não posso dar a pasta para a senhora, né? Ela perguntou por quê, pois vê várias pessoas levando pasta na bolsa, enquanto eu sempre vou sem nada. Me perguntaram por que não trago minha pasta. Respondi que não tenho. Disseram que não tenho pasta? Confirmei que não. Contei para a doutora, por que eu não tenho uma pasta como aquelas senhoras? Ela disse: você não viu? E eu disse: não. E então, quando ela pediu, me permita ver a pasta, a doutora da promotoria disse: eu vou te mostrar a pasta, mas só o que a senhora declarou, disse ela. Fotos a senhora não pode ver. Então, imagina que ela me mostra uma pasta, mas não com as fotos, ou seja, não com as fotos da minha filha, só me mostra a pasta, só isso mesmo. O que vai, conforme avança, o que eu declarei, o que minha sobrinha declarou, mas as fotos não me deixam ver. Bem, a doutora Araceli já conferiu e ela consegue ver, ela consegue ler, mas ela me disse que... Por quê? Eu perguntei para ela. Porque eu não posso ver a pasta? E ela me disse: não, porque tem fotos muito fortes que vão te fazer mal. E de fato, eu sempre fico mal. Ou volto com pressão alta ou começo a chorar. Porque eu digo, se eu vejo uma foto da minha filha, assim como eu tenho no quarto do meu neto, eu vejo minha filha e começo a chorar. E ela diz: imagine ver essas fotos. Então eu não olho a pasta, eu evitei olhar. Eu li sim, eu li algumas coisas. Então, está certo o que declarou? Não, sim. Está certo o que declarou? Não, sim. Mas além disso, não. E eu nem tenho a pasta. Assim, a pasta sempre está lá, na promotoria em Cuernavaca. No meu perfil tem uma foto minha, vocês me encontram como Community Manager, Dani. É assim que estou no Facebook. Meu número de conta é do Banco Azteca, é 40 27 66 57 67 90 03 44. De Andrea Martínez. Bem, eu diria às autoridades que, por favor, nos ajudem, me ajudem para que, bem, trabalhem, né? Que trabalhem e que prendam logo esses assassinos, pois quero justiça para minha filha. Do jeito que a mataram, sinto que não. Não é possível que 7 pessoas não consigam pegar a polícia, que deveriam começar a trabalhar para depois fazerem justiça. Como já percebeu, a senhora precisa do nosso apoio e já deixou o número da conta. Não tenho relação com essa conta. As doações vão chegar diretamente para ela. E seria de muita ajuda se todos nós pudéssemos ajudá-la para que ela possa criar seus netos. Se gostou do vídeo, siga-me nas redes sociais e lembre-se que posto vídeos... Ou bem, agora os vídeos vão ser postados às segundas e sextas-feiras. E também, se você gostaria de aparecer em um desses vídeos, pode me seguir ou me escrever no e-mail que é emailpepemistério.com.mtx. No Facebook sou Pepe Mistério e no Instagram Pepe Mistério MX ou Pepe Mistério Documentários.